Muito bem-vindo a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, nosso episódio, nós falaremos de um assunto muito pertinente para a proteção do seu patrimônio: a importância de se contratar um seguro de vida. Nós estamos aqui com o Felipe. O Felipe ele é especializado em seguro de vida e ele vai bater um papo hoje com a gente, né? Convidada aqui a Isabela Fernandes, Juliana Souza. E aí, o que a gente vai abordar, pessoal? Nós vamos abordar algumas questões, né? Para a gente entender um pouco mais o que é um seguro de vida, né? Se é para todo mundo, por que, né, os profissionais da área de saúde precisam se proteger, todo seguro de vida é igual, né? Por que devo escolher bem a seguradora, né? A gente discutir também um pouco sobre se o brasileiro está preparado para falar sobre seguro de vida. Aí também nós vamos abordar questões de seguro de vida, né, durante a pandemia, se hoje ainda está, né, com algumas cláusulas seguindo a questão da pandemia do Covid-19. Enfim, são vários assuntos aqui que a gente vai abordar junto com o Felipe, né? E aí eu inicio, Filipão. Seguro de vida é para todo mundo? Primeiramente aí, boa tarde, obrigado pelo convite, Cassiano, obrigado aí pela presença, pessoal. Fazendo aqui uma rápida apresentação, Cassiano, eu sou advogado também, né? Somos colegas aí, exerci por um período a advocacia, me especializei em direito trabalhista e por sempre gostar muito da área comercial e ter a oportunidade aí de entrar nesse mercado. Estou nele há quase 10 anos. Tem um lado do propósito, do amor em fazer diferença na vida das pessoas que a gente vai entrar aí com mais profundidade. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Sim, seguro de vida é para todo mundo. Muitas pessoas pensam que a gente tem que proteger só a galinha, né? Em uma casa eu tenho que proteger só o provedor financeiro, né? Suponhamos uma casa onde tem o pai, gerador de receita, a mãe e 2 ou 3 filhos. O seguro é só para o pai? Claro, o pai é o principal, né? Já que é a pessoa, a provedora, que depende ali do trabalho para gerar o sustento. Mas a pergunta que fica, né? Se acontecer com a esposa, com os filhos, algum imprevisto, se eles não tiverem um bom seguro, quem que vai ser a seguradora responsável por manter o padrão e aumentar o custo? O próprio provedor, né? Então, muitas das vezes com os meus clientes, a estratégia de planejamento financeiro é, claro, proteger o provedor com um capital segurado mais elevado, né, uma vez que ele que é o esteio ali da família, mas trazer também uma proteção para a esposa, para os filhos, sob esse fundamento, né? Poxa, se amanhã a esposa tiver um câncer, ficar inválida, enfim, parar de gerar uma parte da receita, e aí? O provedor que vai ser o responsável ou a seguradora que vai mitigar esse risco? Então, seguro é para todo mundo, sim. Interessante. Eu quero já acrescentar e já te perguntar, né? O nosso canal é bem voltado, né, para a área de saúde e a gente vê, né? A gente trata muito com médicos, cirurgiões, dentistas, de todos os tipos, né, de especialidades. E a pergunta, né, que eu quero te fazer é justamente essa, né? Por que o profissional da área de saúde precisaria, né, desse seguro de vida? Por que é importante, assim? Sim. Como que eu enxergo, Cassiano? O profissional da área de saúde, né? O médico, o dentista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a regra do jogo dele é muito clara, né? Ele depende só do trabalho dele para gerar receita. E essa dependência, muitas das vezes, é uma dependência exclusiva de um membro, né? O cara depende ali da mão para gerar receita, um cirurgião. O que é o cirurgião sem a mão dele?
O que é o anestesista sem a mão dele? O que é um fisioterapeuta sem a mão? Cirurgião dentista, né? Um cirurgião dentista sem a mão. Então, assim, o profissional da área de saúde, ele tem altíssima necessidade de se ter um bom seguro, né? Não só pensando, claro, na família, porque muitas das vezes é ele o provedor financeiro, né? O responsável ali pela maior parte da receita familiar, mas também ele precisa do seguro em vida para ele, né? Abarcando aí evento invalidez, evento doença, porque se amanhã ele perde uma funcionalidade, muito provavelmente a carreira dele está decretada à falência, né? Então, daí a altíssima necessidade dessa turma ter bons ativos securitários e condizentes com a necessidade, né? Eu tenho um cuidado muito grande dentro dos profissionais da área de saúde que eu atendo, de justamente entender a estrutura dele financeira, a estrutura familiar, de modo que eu consiga levar um valor de seguro que abarque ali muitos anos das despesas, muitos anos da receita, se de fato ele tiver a funcionalidade comprometida ou perder a saúde por um momento de doença, né? Aquela velha máxima, né, pessoal? É o que eu falo com os meus clientes. A ideia de um bom seguro não é deixar a pessoa nem a família mais rica nem mais pobre. É trazer uma dignidade, um conforto financeiro em um momento que a pessoa não espera. A gente espera ficar numa cadeira de rodas? Claro que não. A gente espera ter um diagnóstico de um câncer? Claro que não. A gente está sujeito a isso? Claro que todos sim. Nós. Todos. É bastante interessante esse ponto, porque a gente começa a refletir sobre a importância do seguro de vida, né? Se a gente já teve casos na família. Sim. Né? Por exemplo, eu venho, né, de uma família onde meu pai era empresário, meu pai tinha, enfim, muitos bens, né, comércio e tal, e ele era o provedor. Minha mãe não trabalhava, minha mãe tinha 4 filhos, né, e meu pai tinha bastante patrimônio. Só que, por falta de conhecimento, de uma série de, né, falta de organização patrimonial, né, como eu posso falar assim de uma forma ampla, a gente, quando perdeu ele, que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente perdeu inesperadamente, e aí a gente se viu, né, por exemplo, eu era muito novo, tinha 9 anos de idade, 10 anos, né, minha irmã também muito nova, né, a mais velha, nessa época devia ter o quê? Sei lá, 17 anos, 16 por aí. E aí, minha mãe também sem muito conhecimento, e aí o patrimônio, as questões familiares, fica tudo na mão de quê? De advogado, né? Então, a gente teve uma lapidação de patrimônio muito grande, né? Por conta dessa questão do meu pai ter várias outras coisas, precisou vender bastante coisa para pagar. Inventário, tudo isso tem custo, né? Inventário, exatamente. E teve uma lapidação muito grande de patrimônio. Mas graças a Deus ainda restou alguma coisa, minha mãe conseguiu, né, nos sustentar e, enfim, dar uma educação digna. E aí a gente vai, né, entendendo essa necessidade. E minha mãe, já vendo isso, ela já se organizou com algumas coisas, mas também não se organizou de forma, como que eu posso dizer, ideal, que foi de um caso que a gente até falou sobre a holding patrimonial, né? A holding familiar e tal, que é, na minha visão, a melhor dos mundos, né? Num caso de sucessão, é muito mais rápido. Enfim, nós falamos isso num episódio anterior aí. E o que acontece, pessoal? É bastante interessante a gente entender isso, porque foi em 2011 eu perdi minha mãe também, do nada. Minha mãe teve um AVC, faleceu. Só que já tinha bastante coisa encaminhada. Ela tinha seguros de vida, então assim, minha mãe já era mais planejada, colocou o apartamento já como usufruto, então foi muito tranquilo, e outras coisas a gente teve que realmente fazer um inventário. Fez um inventário bem mais rápido, inclusive até mais rápido do meu pai, porque o do meu pai está se finalizando ainda. Ele faleceu em 93, minha mãe em 2011. 2011, como eu já era advogado ali, eu não era advogado, eu ainda estava estudando, mas eu já sabia ali, eu consegui fazer de forma extrajudicial no cartório. E foi super tranquilo, porque todos os herdeiros estavam de acordo, etc. Então foi super rápido. Agora, no caso do meu pai, não.
Foi justiça, na justiça desde 1993 e está até hoje. Além de ter sido absolutamente inesperado, ninguém tinha experiência com nada, nem informação de nada. Exatamente. Né? Foi tudo mais difícil. Né? E aí, o que eu trouxe isso para mim? Eu trouxe uma consciência de que eu preciso passar isso para minha família, né? Hoje eu não tenho filho, né? Sou eu e minha esposa e tal, mas eu já penso lá na frente que eu preciso realmente deixar tudo organizado, porque senão vai acontecer a mesma coisa, vai lapidar o patrimônio, né? Quando eu converso com alguns colegas assim, eu vejo que uns falam assim: eu não tô nem aí, eu morri mesmo. Gente, isso é a maior ignorância. Isso é a maior ignorância que tem. Você construiu todo um patrimônio, né? E aí você vai deixar isso para quê? Para o Estado. Para, enfim, para terceiros. E se a gente for não para sua família. E se a gente for pensar, o maior bem que a gente tem, que a gente sempre preocupa, é com filhos, irmãos, pais, enfim, pessoas que a gente ama, e tem que preparar isso, né? De uma forma para o aperto que vocês passaram num primeiro episódio, a gente não passar de novo, não deixar os familiares passarem, né? E pensando em todas essas preocupações que a gente tem que ter, que é pertinente, a gente tem que se preocupar também com qual seguradora, ou é tudo igual? Tem que preocupar com a seguradora? Por que a gente tem que preocupar com a escolha da seguradora também? Excelente pergunta. É um ponto assim, crucial na contratação de um bom seguro. Hoje eu falo o seguinte: tem muitas seguradoras convencionais do ponto de vista regulatório, que é extremamente prejudicial ao cliente. Até entrando no aspecto jurídico, hoje a maioria das seguradoras, elas sentam em cima do artigo 769 do Código Civil para se respaldar juridicamente. O que esse artigo basicamente ele fala? Quando o segurado, você contratou uma apólice, então, quando você, na renovação da sua apólice, se você tiver ciência de qualquer fato suscetível a agravar o seu risco, seja um acidente ou uma doença, no ato da renovação, você é obrigada a comunicar para a seguradora. E pelo parágrafo 1º desse mesmo artigo, de forma unilateral, o que a seguradora ela pode fazer após a sua declaração? Ela pode aumentar o valor do prêmio, ou unilateralmente cancelar a sua apólice. Então, assim, há quase 10 anos, por escolha como empresário, eu opto por vender o seguro da Prudential, porque, do ponto de vista regulatório, existe um abismo da Prudential para seguradoras convencionais nesse aspecto, para bancos. Porque na companhia, na Prudential, a partir do momento que a gente tem o cuidado de fazer essa análise prévia do risco, então, por exemplo, você quer contratar o seguro, em uma seguradora convencional, você já sai da agência bancária com a apólice na mão, mas com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Exato. Não foi feita uma análise prévia do seu risco, já de caso pensado, justamente para eles, ano a ano, aplicarem esse artigo tão cruel. Como que a Prudential se comporta no mercado? E é uma das poucas seguradoras que faz isso. Ela faz uma análise prévia do seu risco justamente para congelá-lo. Então, a gente quebra o artigo 769. E qual que é a implicação desse congelamento de risco? Primeiro, e o principal, a garantia do recebimento do benefício, porque a sua saúde foi previamente analisada antes de você ter a apólice em mãos. Então, isso para o cliente é fundamental, tanto que somos a seguradora quem mais paga benefício hoje no Brasil. Não sou eu quem digo, é a própria SUSEP em números. E qual que é a outra consequência direta desse congelamento de risco? A nivelação do prêmio. Então, diferente do seguro convencional, que todo ano tem a reprecificação etária, tem a reprecificação por mudança na condição de saúde, na Prudential, o cliente ele tem o nivelamento do prêmio, salvo a inflação. Então, ele tem a certeza que a partir do momento que ele contrata o seguro de vida, salvo o IPCA, todo ano que a apólice dele completar aniversário, ele vai pagar o mesmo valor para ter o mesmo seguro. E ela vai ser renovada, né? Vai ser negada para ele. Num seguro convencional, sim. Então, por exemplo, a pessoa fez o seguro hoje.
e a nossa saúde ela é desobediente. Exatamente. Né? Então, você Por fez mais cuidado que tenhamos, né? Sim, então, suponhamos, você fez uma apólice de seguro de vida com 25, foi pagando, chegou com 45. Você informou para a seguradora que a sua pressão está alterada, que você faz uso de medicamento para colesterol e que você tem um quadro de pré-diabetes. Após pagar 20 anos por uma apólice, pelo 769, o que a seguradora pode fazer? Te mandar uma cartinha e falar assim: Cassiano, muito obrigado. Tchau, obrigado. Não temos mais o interesse. É um absurdo? É. Se judicializar, o que vai acontecer, Cassiano? Toma sucumbência, não toma? Toma sucumbência. Tá escrito lá, né? Tá escrito na lei. Né? E assim, só uma pergunta, porque né? Sem saber. Sem saber, né? Mas 99,999 ninguém não sabe. Mas assim, não lê. eu quero até te fazer uma pergunta, não sei se você sabe, mas tem, assim, você já viu jurisprudência favorável para o cliente ali? Para o segurado? Para não ter, assim, para quebrar esse justiça artigo comum, todos os juízes são extremamente legalistas. Aplicam o teor da lei. Então tem nesse, né? Porque a gente vê, porque é tão engraçado que sempre tem, né, ali as suas exceções. Sim. E a gente acaba tendo jurisprudências, né, e visões e teorias, né, enfim, cada jurista tem o seu posicionamento. Eu não sei, realmente não sei, né, é bom a gente discutir isso para poder entender mais, porque realmente faz uma diferença grande, absurdo, né? Esse artigo absurdo, porque deve ser muito revoltante você pagar um negócio a vida inteira. São muitos anos de investimento. Sim, é o barato que sai caro, né? Exatamente. Porque para entrar é precinho camarada. É igual como a gente falou nos episódios anteriores sobre o seguro de responsabilidade civil, né? Tem alguns médicos aqui que acabam escolhendo, né? Médicos, cirurgiões, dentistas, enfim, né? Acabam escolhendo um produto de seguro de responsabilidade civil só pelo preço, mas na hora que vai utilizar ele não consegue. Sim. Fala, mas é o que eu posso pagar. Aí a gente fala, mas doutor, não paga, você está rasgando dinheiro, você está jogando dinheiro. A pessoa fica com aquela falsa sensação de proteção. E é isso que eles querem. Aí eles acham que isso lá na frente, meio ajuização e tal, vai receber. Não vai receber. Você vai, enfim, e assim, mais uma dor de cabeça. O seguro é trazer uma liquidez imediata em um momento inesperado, exatamente. Correto? Então, assim, poxa, se você já pensa em contratar um seguro baratinho, que se der zebra você vai judicializar, você já tá entrando errado. Tá tudo errado. Né? Vai gastar dinheiro com advogado para judicializar uma ação contra... Justamente, não faz sentido. E aí, Felipe, assim, já nesse assunto eu queria te perguntar, assim, por que a gente, né, eu sei que você já respondeu alguns pontos, mas é interessante a gente perguntar isso. Por que é bom a gente escolher a seguradora? A gente entender um pouco mais disso, sabe? Bacana. Além dessa questão regulatória, né, que é muito importante e quase ninguém sabe disso, né? E assim, a pessoa ela não tem que ter o dever de saber. Né? Eu falo que o profissional ele tem que ser capacitado, ele tem que ser íntegro com o cliente, justamente para colocar ali as claras. Olha, é isso, isso e isso. Exatamente. Faça a sua decisão. Não, e eu quero fazer um adendo aqui, que você precisa ser especialista naquilo que você está vendendo. Claro. Eu vejo muitos colegas, né, que são advogados, mas que trabalham como corretor, né, vendendo seguro, mas ele quer abraçar o mundo. Ele quer vender seguro de carro, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, seguro de máquinas, etc. Mas ele não passa, ele está mais interessado em quê? No dinheiro. Então, tomem cuidado, né, vocês aí que estão fechando seguros, para ver se ele tem a capacidade adequada. Sim. Porque eu vejo muito, infelizmente, o que mais tem no mercado é corretor que não tem capacidade. Ele não sabe nem o que está vendendo. Não sabe. Ele quer a comissãozinha dele, ponto final. Bater a meta, enfim. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Com certeza. E aí você pode, enfim...
Assim, além dessa questão regulatória, que é importantíssima, a gente tem que analisar também os benefícios que uma apólice de seguro ela pode nos trazer, né? Fazendo novamente uma analogia a bancos, né? Tomara que nenhum gerente bancário esteja me escutando, mas os meus gerentes bancários são meus clientes, ou eles assim, né? Porque, gente, é o que o Cassiano falou, é impossível você vender tudo, né? Se você tem um problema no seu ouvido, no seu pulmão, você vai num clínico geral ou num especialista? A gente falou isso em outros casos também. Isso é muito óbvio. assim né? Então, assim, o banco, até o Brasil, na última década, passou por esse processo de desbancarização. Por quê? O que o brasileiro começou a enxergar de forma cada vez mais cristalina? Que a função do banco é cuidar de finança. Então, o banco ele vai te oferecer seguro, ele vai te oferecer previdência, ele vai te oferecer capitalização, ele vai te oferecer investimento, mas nada de qualidade, justamente para o gerente bater a meta dele, né? É muito importante a gente passar essa imagem e ser especialista naquilo para o cliente te comprar. E a partir do momento que ele te compra, ele te recomenda e vira uma corrente do bem. Agora vamos à sua pergunta. Além da questão regulatória, quando a gente faz uma apólice de seguro, no banco, geralmente a gente está vinculado a distrito só a questão do seguro de vida. Na realidade, o seguro de morte, né? Se eu morrer, o beneficiário, a pessoa que eu mais amo, supostamente vai receber o benefício, né? Com aquele asterisco. É muito importante, além de analisar essa questão regulatória, ver os benefícios que uma apólice de seguro pode oferecer. Por exemplo, o Cassiano ele é meu cliente. Hoje, de 7 benefícios que ele tem contratado na apólice dele, 1 é para o beneficiário. 6, os demais, os outros 6, o Cassiano é o próprio beneficiário da apólice dele em vida. E com qual intenção que a gente fez o seguro dele? Para protegê-lo financeiramente em uma situação em que ele tenha que parar de trabalhar. Ele é provedor financeiro em casa. Ele depende do trabalho para gerar receita. Se ele parar de trabalhar, como que fica a conta financeira? Receita despenca, custo aumenta, como que a conta fecha? Não fecha. Com bons ativos securitários. Então, usando ele como exemplo, hoje o Cassiano tem um belíssimo valor de seguro do diagnóstico de 13 doenças graves, um seguro em vida importantíssimo que abarca câncer, AVC, infarto. Se ele parar de trabalhar e ficar hospitalizado de forma involuntária, ele tem uma diária que vai manter a receita dele pelo período que ele ficou afastado, um produtaço para um profissional autônomo como a gente, né? Se acontecer situações mais graves, perder a autonomia, um quadro de invalidez, de perder funcionalidade, ele também tem um excelente seguro, com essa função, protegendo até mais a ele do que propriamente o beneficiário, quem fica. E essa tem que ser a função de uma apólice, né? Ela tem que respaldar o terceiro, claro que tem. Mas hoje, apólices de seguro de vida no Brasil, de empresas modernas, com portfólios abrangentes, como é a Prudential, a proteção ela é muito mais voltada para o segurado em vida do que propriamente para um terceiro. E isso chama a atenção do cliente na contratação, né? Até no aspecto egocentrista mesmo, né? A pessoa ela pensa muitas das vezes nela, né? E tem que pensar nela, porque é ela que gera a receita dela, né? Então, é essa questão que a gente tem que tomar cuidado. Além da questão regulatória, o produto que se está contratando é uma apólice completa? Eu quero acrescentar, eu quero até contar uma história para vocês. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheirinho, né? O gerente de banco é muito esperto, ele vê sua movimentação, ele te liga, né? Não, vou investir seu dinheiro e tal. Eu falei, vou lá, escutar. E aí foi super engraçado que eu já gostava muito de estudar finanças, né? De entender sobre investimento e tal, eu já sabia investir, eu já tinha feito vários cursos, então eu gostava de mercado financeiro, né? Tanto é que eu me especializei, né, na Federal em finanças, e aí eu investi em bolsa, mercados de capitais assim, diversificados, renda fixa, né, opções, até opções eu investia, né?
E aí eu fui lá para entender. Então eu já tinha entendido aquele negócio de não colocar os ovos na mesma cesta. E sim diversificando. Então tinha também fundos multimercados de diversos tipos. Tinha bem, né? Aí ele foi lá, diluir o risco. E era em corretora, né? Não vou fazer o jabá, não vou falar nem qual corretora, enfim, mas aí eu fui lá para escutar ele. E aí ele, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu li e eu vi que ele não tinha capacidade nenhuma de investir o meu dinheiro. Investir dinheiro dos outros é fácil. Agora, quando é seu, suadinho ali, né? Você que está ganhando, você tem que dar valor àquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz uma pergunta para ele. Quando ele me falou e tal, eu falei assim, ô fulano de tal, né, pro gerente, eu entendo que você está me passando esses investimentos e tal. Você tem esses investimentos? Ele olhou para mim, ficou me olhando. Como assim? Eu falei, não, você investe nisso? Não invisto não. Mas eu falei, cara, então por que você está querendo investir o meu dinheiro lá? Por que eu estou falando isso? Que quando o Felipe me visitou, a primeira coisa que eu falei com o Felipe. Falei, Felipe, qual que é o seu seguro? O seu é prudente? Ele, é. O que você tem? A mesma coisa que eu estou passando para você. Eu falei, então tá bom. E te mostrei. Me mostrou e me passou confiança. Porque é muito fácil a gente vender uma coisa e não comprar. E não confiar no que está vendendo, né? Que tá vendendo. Então, essa história eu acho fenomenal. Porque eu olhei assim pro Felipe e falei, Felipe, eu quero saber o seu. Porque você é especialista nisso, eu quero saber o seu. Que aí eu fico tranquilo. Não, tem isso aqui. Aí mostrou. Eu falei, então beleza, pode fechar esse aí. Não tem, eu já tinha... anteriormente, já desde novinho, com 20 anos ganhando dinheiro, eu já tinha feito Prudente, só como era de 10 anos. E aí eu fiz, aí finalizei. Segurado menor, né? Exatamente. De acordo com a sua necessidade. Com a minha necessidade e minha renda, Sim. né? Aí você vai crescendo, etc. Aí você vai, né, ali organizando. Eu achei muito interessante porque o Felipe, ele me passou realmente questões de seguro de vida na minha, né, vida. E sua não na realidade, morte. né? Porque se eu morro, beleza. Minha esposa, né? Vai estar respaldada vai lá. Vai ficar respaldada, vai ganhar o dinheiro, etc. Mas e se eu tiver, como ele falou, um AVC? Minha mãe teve um AVC. E aí? Aí eu tenho sequela. Teve um colega nosso agora da igreja que teve um AVC novo. Pura e simplesmente, do nada. Ele estava super bem, tá lá, acamado na cama, já tem mais de 15 dias. Aí eu pergunto, e aí, gente? A família? Ele realmente é ele que trabalha. E assim, entendeu? É muito delicado esse assunto. Isso que eu ia falar. É um tema delicado, é um tema sensível e as pessoas, ao invés de procurarem se informar, elas tentam fugir desse tema. Não vai acontecer nada comigo, não. Que conversa ruim, que conversa chata. Como que é essa conversa? Os brasileiros estão preparados para falar de seguro de vida? Como que está o posicionamento do brasileiro com esse tema, seguro de vida? Assim, há quase 10 anos nesse mercado, eu vejo assim, houve uma mudança cultural, a pandemia acelerou essa mudança. Quando, né, eu comecei a engatinhar lá em 2014, as pessoas elas eram fechadas, totalmente fechadas, né? Pensava-se que o imponderável acontece só na grama do vizinho, né, e nunca na nossa. E assim, o grande cuidado que eu tinha à época não era propriamente de vender, era de despertar. E o Cassiano, ele usou o exemplo, né, dos pais. Eu tenho o exemplo do meu pai também, que se foi de câncer em 3 meses, um câncer terminal, levou uma parte do patrimônio. E assim, é importante a gente, com os nossos clientes, nas nossas reuniões, gerarmos histórias de conexão, justamente para ele entender que aquilo que eu estou ali de coração para comercializar para ele pode acontecer com qualquer um de nós. Eu tô falando, cara, olha só, o meu pai teve. Você sabe exemplo? Eu sempre pergunto pro meu cliente, você já teve algum exemplo de alguém que perdeu a receita por acidente, por doença, por hospitalização? 95% das pessoas têm exemplo. E aí, ela começa eu começo a colocar ela dentro daquele contexto de despertar. Infelizmente, a pandemia deixou um rombo, né, nas famílias brasileiras e um rombo financeiro muito grande. Foram mais de 700 mil mortes.
um número muito alto, mas pensem o rombo financeiro que filhos, que esposas tiveram com esses 700 mil, com essas 700 mil vidas perdidas. Quantos provedores se foram? Quantos esteios de família se foram? Verdade mesmo. Então, assim, o brasileiro hoje ele está mais preparado, hoje ele abre mais os ouvidos para ouvir sobre isso. E, infelizmente, eu enxergo que a pandemia teve uma parcela aí bem grande de contribuição. Preocupação, né? Sim. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, né? Como que as seguradoras se comportam, né? Se comportaram durante a pandemia e estão se comportando agora, né? Vamos dizer assim, agora que a OMS soltou essa nota de que acabou a pandemia, né? Enfim, e aí eu queria entender como é que elas estão se comportando com isso. Bacana. Por condições gerais, por contrato, quando você estabelece uma relação de contrato de seguro de vida, nas condições gerais, existem riscos excluídos. O que é o risco excluído? Que se acontecer aquele evento, a seguradora ela não é obrigada a pagar. Ela se respalda legalmente em contrato, em condições gerais. O que são, por exemplo, riscos excluídos? Por exemplo, um atentado terrorista, um suicídio antes de 2 anos, um ato nuclear e pandemia declarada por autoridade competente, como foi o caso da gripe espanhola lá em 18, como foi o caso da Covid-19, é um risco excluído. E aí muitas pessoas falam assim comigo: poxa, Felipe, mas sacanagem, né? Não é sacanagem. Pensa, se é uma pandemia que do dia da noite vai dizimar toda a população, ou 50% da população global, como que a seguradora vai pagar aquele benefício ali em 24 horas? Então, assim, é muito importante, mais uma vez, a escolha da seguradora, porque a gente fala de questões frágeis, e a gente tem que olhar muitas das vezes para a história da seguradora para ver qual que é o posicionamento dela diante de situações conflitantes. A Prudential, na gripe espanhola em 18, que é uma empresa aí de quase 150 anos, lá em 1918, gente, era outro mundo, era outra época, assumiu por solvência, por humanidade, o risco de pagar. Pagou acho que 50, 60 mil indenizações em 1918. Atentado terrorista, World Trade Center, todo mundo lembra, um risco excluído. Fomos a primeira a pagar nos Estados Unidos. Brumadinho, infelizmente aquela questão trágica, pagamos sem corpo. Seguradora convencional nenhuma queria assumir essa questão. Verdade, tem isso mesmo. Né? Então, assim, Covid, qual que foi o posicionamento da companhia? Diante da SUSEP, registramos em ata. Olha, somos a primeira seguradora que, por solvência, por humanidade, vamos pagar pandemia no Brasil. Só do caixa da companhia saíram mais de 300 milhões em benefícios pagos na pandemia de Covid-19. Então, assim, é muito importante, mais uma vez, né, olhar para a história da seguradora para ver, poxa, em uma situação aí de dúvida, como que ela se comporta? Bancos. Mais uma vez, me desculpe, o gerente do banco. Não pagaram. Sentaram em cima das condições gerais. É muito fácil, né? E a gente começa a ver que o produto ele se faz por isso, né? É na hora da entrega, né? Na hora da entrega, porque como o Felipe falou, a Prudential foi lá no Covid, correu, registrou em ata e falou, não, nós vamos indenizar sim. E os outros? Não, condições gerais, tá aqui, ó, risco excluído. Não sou obrigado a pagar isso. Não sou obrigado a pagar. E aí a gente vê a Prudential ser, né, aí potência, né, que não é à toa. Global, por isso. Né? Em mais de 40 países. Exatamente. E passa confiança. E é interessante, Felipe, porque eu escuto, né? A gente vai, de vez em quando a gente vai conversar sobre seguro, etc. O pessoal me pergunta, eu falo Prudential. Aí alguns falam assim, o pessoal fala que não paga, etc. Aí eu falo, cara, você tem realmente essa informação? Porque
eu tive um amigo que ele sofreu um probleminha e teve um câncer. A seguradora foi lá e pagou. Eu acho que 1 semana indenizou ele. Foi muito rápido. E aí, ele me falou. Ele sentou na minha frente, ele estava operado. Eu fiquei até preocupado. Falei, nossa, você teve câncer e tal. Porque é complicado, né? Um negócio desse, eu tive e tal. Eu falei, você tinha Prudential, não tem? Tenho, te indenizou? Indenizou e tal. Ganhei lá e tal. Tipo assim, mais de 700 mil. Eu falei, tá vendo? Então, eu conheço os casos e é por isso que eu até escolho, né? Escolher a Prudential. Porque eu já, né? Como a gente falou, já tive problemas familiares na questão da perda do meu pai, da minha mãe, enfim. Passei por turbulências financeiras, né? A família, lapidação de patrimônio. Porém, né? Penso e sempre tive, né? Com a condição que eu tive, a preocupação de ter isso para mim. Né? Não tenho filho ainda, mas já me preocupo, já me organizo, já pago isso para mim, até para minha vida. Se eu tiver um AVC, um câncer, etc., eu em vida, eu tentar pegar essa grana, pagar o tratamento, que a gente sabe que a gente não pode depender de plano de saúde, que é outra coisa que depois nós vamos falar, porque plano de saúde nega a torta e a direita tudo, aí você tem que ajuizar a ação, enfim, é uma complicação danada. Então, isso é muito importante. Claro. A gente falar. E assim, até você levantou uma bola muito legal, cara. Muitas pessoas que falam mal, não propriamente de uma seguradora, mas de seguro, de uma forma geral, né? Pessoas que não fazem seguros, que acham que elas mesmo conseguem administrar o patrimônio e se tiver algum problema... as adversidades. Justamente. Eu acho que em muitas reuniões com essas pessoas, o que eu enxergo? Eu não tento mudar a posição dela. Falo que não tem um certo nem errado, tem um ponto de vista. Né? Na minha opinião, é muito mais barato prevenir do que remediar, mitigar do que concentrar. E o que eu vejo? Essas pessoas, elas no inconsciente delas, elas já dão essa resposta porque elas não querem colocar o dinheiro delas na seguradora e falam pro inconsciente delas, eu não vou colocar porque não paga. Por que não paga? Você olhou? Você foi na SUSEP? Olha, entra na SUSEP. Se a gente entrar na SUSEP, tem esses registros, né? O percentual, tem reclamações, o percentual de benefício solicitado, benefício pago. Tá fácil. Entra nas condições gerais de cada seguradora. Entrando na parte jurídica de novo, pelo Código Civil, um benefício ele tem que ser pago no Brasil, um benefício de seguro de vida, em 30 dias após a compilação de toda a documentação. Então, a pessoa morreu, aí tem lá, né, atestado de óbito, comprovante de endereço, enfim. Tem aquele conjunto básico de documentos que devem ser formados. Né? E tem que ter, né? Como que você paga também sem documento? Pro fantasminha, não dá. Correto. Então, assim, e o que as seguradoras convencionais elas fazem? Elas sentam em cima da legislação. Beleza, a legislação fala que paga em 30 dias... Nas nossas condições gerais está aqui o texto da legislação do Código Civil, 30 dias. Prudential quebra e paga em 5. Então, se ela não quisesse pagar, se ela quisesse negar, por que ela anteciparia em 25 dias o prazo para pagar benefício? Faz sentido? Não faz. Mais uma vez um bom exemplo, né, de conduta de seguradora. A gente escuta muita falácia. Eu morro de raiva de gente que quer ser especialista e clínico geral da vida, né? Sabe tudo. Aí o cara vai lá e fala assim, não, mas não paga isso e aquilo. Eu falei, você já teve? Você já precisou? Não, nunca fez. Ele, na verdade, já foi visitado, se negou, mas nunca teve seguro, mas ouviu falar alguém. Mas ele não sabe do caso, né, concreto. E aí, a gente fica se perguntando, fala, cara, enfim, como o Felipe falou, eu não vou ficar tentando fazer a cabeça daquela pessoa e tal, mas tem uma coisa que o Felipe falou que foi interessante, né, sobre essa questão do pagamento, das cláusulas gerais de banca, etc. E tem muita gente, né, pessoal, que também abusa. A gente sabe que tem ali regras que a gente precisa seguir, como qualquer negócio, é contrato, você precisa seguir aquilo. Só que aí o cara bate o carro embriagado
e quer ser indenizado. Ô, gente, pelo amor de Deus, não tem condição. Sabe? E aí ele vai lá e reclama da seguradora. Não, a seguradora não paga. Aí é uma negativa pertinente, né? A pessoa já está... antecipadamente ela já está fazendo algo que nem deveria ter feito. Exatamente. Então, assim... Tem que colocar a culpa em alguém. Exatamente. Aí, por exemplo... é do ser humano, né? Coloca o carro na mão do adolescente de 16 anos. Coloca o carro, não pode. Vai lá, bate o carro. Mas eu tenho seguro e tal. Gente, então assim, tem questões que a gente tem que fazer aquela, né, relevar, sabe? A gente tem que ter o nosso senso crítico e não ficar escutando pessoas. Porque numa mesa, né, de boteco, da família, quando você vai falar de alguma coisa, cada um tem um ponto de vista. E aí, para a gente poder contratar, você tem que sentar com a pessoa que é especialista e entender e você tirar suas próprias conclusões. E não ficar aí na conversa dos outros. No disse-me disse que não disse. Eu vejo complicado, né? Desculpa. Não, tranquilo. Eu vejo que seguro é muito pouco... O tema seguro no Brasil é muito pouco discutido, falado, esclarecido. É por isso que a gente fez essas perguntas mesmo, para entender como que o brasileiro enxerga. E pensando exatamente para as pessoas entenderem qual a relevância de um seguro nesses mais de 10 anos aí de experiência nesse segmento. Quais foram os pagamentos de seguro através das seguradoras que você trabalhou, da própria Prudential, que mais te marcaram, assim, que você falou, olha o quanto que isso é relevante, o tanto que isso é marcante? Bacana. Até só fazendo aqui fechando o raciocínio do Cassiano, que eu achei muito bacana o que ele falou, e eu vejo isso muito nas minhas reuniões, até para ir para a pergunta dela. Muitas das vezes, por exemplo, eu sento com uma médica. Pô, a pessoa, mais uma vez, depende do trabalho para gerar receita, sim, tem altíssima necessidade por depender das funcionalidades, enfim, aquilo ali é latente a contratação. Faço um planejamento personalizado para ela, explico tudo de forma assim, né, didática, e a pessoa vira e fala assim, não, beleza, eu quero conversar com meu esposo. Ok, beleza. Você quer conversar o quê? Deixa eu entender. E aí vira aquela linha tênue de ser mala, de ser chato, inconveniente, ou ser especialista e técnico. Exato. Por quê? O que é importante, e o corretor ele tem que ter esse cuidado de mostrar para a pessoa, olha, sendo muito sincero, se amanhã você tiver um câncer de mama, você tem certeza que o seu marido vai te pagar esse benefício aqui? Você tem certeza que o seu marido ele vai continuar com você? Porque estudos apontam que 70% das mulheres que têm a mama dilacerada, os cônjuges não ficam com elas. Mas se eu falar isso numa reunião, muitas das vezes eu sou taxado como agressivo. Né? Como o cara que faz de tudo para vender. A gente mostrar o fato, a gente se torna agressivo. Justamente. Então, assim, o corretor ele tem que tomar esse cuidado. Com certeza. Mas ele tem que, assim, se a pessoa permitir, e aí a gente tem que ter essa intuição de tem que ter esse tato, né? Justamente, porque independente dela fechar ou não... Isso é real. O papo foi reto. Eu há quase 10 anos aí fazendo respondendo a sua pergunta, eu vou falar dos exemplos negativos primeiro. Já tive casos onde a pessoa era minha segurada, ela tinha ali um valor de resgate disponível, o plano da Prudential, a maioria das apólices, se ela contrata o produto vida inteira, ao final do prazo programado, ela tem uma reserva matemática de resgate ou pode continuar com o seguro de vida vitalício. E ela estava passando por um momento de imprevisto financeiro, ela tinha ali seus 30, 40 mil reais como reserva técnica, mas se resgata, o seguro cai por terra, e ela tinha ali seus 300 mil de doenças graves. Falei com ela, poxa, vale a pena abrir mão de 300 por 40? Tem essa mensagem aqui até hoje, claro, sem citar nomes. Ela hoje para mim vale, então ótimo. Passou-se ali 3 meses, câncer de mama. Com 28 anos de idade. Autônoma, parou 1 ano, enfim, esses 40 mil deram conta? Não dá, não. Os 300 provavelmente daria.
Aí entrando agora na sua questão, em 10 anos, e eu falo isso com o Cassiano, quando eu fui convidado, né, a ter uma franquia da Prudential, né, a ser um corretor franqueado, eu tinha muita dúvida, porque eu vim primeiro de uma profissão, né, do meio jurídico, nunca tinha vendido uma peteca na vida, e assim, eu fui no meu mercado X, né, que a gente fala, né, são os amigos, os colegas de trabalho, a família, para começar a comercializar as minhas primeiras apólices. E assim, eu passava todo o respaldo da companhia, centenária, papapá, mas acaba que o que você está vendendo é uma promessa. Não é igual um carro, uma casa, uma roupa, que você olha, um iPhone, que você pega nele, o que eu quero. Você está vendendo uma promessa. Uhum. E eu me fazia essa pergunta, poxa, essa promessa que eu estou fazendo aqui pro meu melhor amigo, pra minha mãe, pro meu irmão, se amanhã tiver uma zebra, vai pagar? E nesses quase 10 anos, as promessas foram sendo cumpridas. Então, assim, muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que você só comercializa Prudential? É a única boa? É a única idônea? É a única sólida no mercado? Claro que não. Existem seguradoras boas, idôneas, sólidas. Mas eu não quero ter aquela dúvida que eu tive lá atrás. Uhum. Hoje eu sei que eu posso trazer na mesa uma certeza. Para que eu vou voltar naquele tempo, né? E nesses quase 10 anos, já paguei muitos benefícios. Vocês falaram aí de câncer na tireoide. Melhor amigo do meu irmão, um carcinoma papilífero, médico, parou um período de trabalhar, teve o seguro ali como guarda-chuva financeiro, um dos meus primeiros benefícios pagos. Um caso que me marcou muito, foi o benefício mais marcante para mim. Eu atuo muito em Cuiabá, no Mato Grosso. Um cliente, um empresário, ele contratou um bom seguro comigo e a paixão dele é andar de moto. Ele faz motocross de forma amadora. Brincando com os amigos numa prova amadora, ele entrou errado numa curva, trincou a medula dele espinhal. Felizmente, numa cadeira aí de rodas. Dentro da estrutura da apólice dele, ele conseguiu receber as diárias pelo período que ele ficou hospitalizado, e foram vários dias. Ele recebeu a invalidez, infelizmente, porque ele perdeu a funcionalidade. E dentro de doenças graves, a gente abre um precedente bacana. O primeiro caso onde a gente conseguiu pagar a invalidez total com paralisia em doenças graves. Então ele recebeu 3 benefícios dentro da estrutura da apólice contratada. Não vou entrar em valores, mas foi um valor segurado ali substancial. E quando ele recebeu o benefício da minha mão, e recebeu rápido, naqueles 5 dias prometido, ele foi muito racional. Ele falou, Felipe, jamais quando eu fiz esse seguro com você, eu pensei que isso ia acontecer comigo. Eu já pensava ali naquela reserva que eu ia ter depois dos 20, dos 25 anos. Mas eu vou te falar que é esse cheque que você está me entregando aqui que vai permitir que eu tenha uma tranquilidade financeira para reestruturar toda a minha vida sem ter que abalar o meu patrimônio. Uhum. E é essa a ideia, né? É esse o propósito. Certeza. Bem interessante. Assim, a gente fica muito feliz, né, por esses casos. É muito bom a gente colocar na mesa e explicar, né, para o público que está ouvindo, o público que vai nos ver, né, nas redes sociais, porque faz grande diferença e as pessoas precisam entender realmente da importância do seguro de vida, né? A gente não está preparado para poder falar, né, de doenças, de morte, como a Isa falou aqui, e a gente tem que ter essa conscientização, né? E eu fico feliz, assim, de ter, né, te chamar para a gente poder bater um papo nisso e tal, porque eu também, né, gosto muito de ter essa segurança, mas falando sério como cliente, toda vez porque eu pago anual, toda vez que eu tenho que pagar eu fico nervoso. Não fico feliz, não. Eu falo, cara, eu vou parar de pagar esse trem. Não, eu tô saudável, tá bem, isso e aquilo. Só que aí a gente faz uma entrevista dessa, ou a gente faz uma reunião,
e isso vem à tona. Igual aquela que a gente fez há Igual 2 semanas atrás. Eu peguei um tanto de cláusula, li tudo. Falei, Felipe, eu vou discutir com você aqui, cara. Prepara. Discuti tudo. Ele foi, tirou minhas dúvidas e tal. Falei... Não. Tá beleza, cara. Então, assim, isso aqui, esse episódio vai servir pra quê? Pra eu escutar depois. Sabe? Porque quando daqui eu tiver ano, aquele... você vai escutar daqui um ano, não. Já é agora em outubro que eu pago, novembro. Aí eu já vou, aquela lapada, eu vou lá, escuto e falo... Não, tô tranquilo, entendeu? Porque a gente só dá valor quando tá na memória, né? Quando tá fresco e tal. Porque vai passando o tempo, você vai esquecendo. Sim. Né? Eu não sei com que amigo eu tava conversando e tal. Ele falou, cara... Eu vou te falar, eu vi enfim, não sei o que a gente estava conversando, mas ele falou que viu um vídeo meu lá e falou, cara, eu tô até precisando conversar com o meu corretor. Aí conversou e tal, enfim, sobre essas questões de cláusulas. Então, quando a gente acaba vendo ou discutindo ou, sabe, conversando sobre esse determinado assunto, ou seguro de responsabilidade civil, ou seguro de vida, ou qualquer coisa que a gente esteja pagando, a gente fica atento. A gente fala assim, cara, eu preciso entender melhor. Será que isso vai realmente... eu vou receber, eu vou ser indenizado? Então, a gente tem essa preocupação, né? Então, faz bem a gente conversar, né? Quando... Tem que ser transformado numa pauta natural do dia a dia, porque ela é necessária e importante. É isso aí. Mas o brasileiro não tem a cultura de seguro ainda, né? Muitos... Nós estamos crescendo bastante. Está crescendo já cresceu bastante. Já mudou muito a mentalidade, mas ainda assim... Eu acho que isso é muito cultural também, né? Com certeza. Não, nos Estados Unidos a gente tem 80% dos americanos segurados, gente. O Japão, o japonês, ele faz, em média, ao longo da vida, 7 apólices de seguro por CPF. Não sabia. Que diferença. Um seguro de tudo, né? O japonês, ele... E olha a inversão nossa de valores. A gente não tira o nosso carro da concessionária sem fazer o seguro do carro, não é assim? É bem comum, O japonês, ele não tira o filho dele da maternidade sem fazer o seguro de vida. O que é mais importante? A pessoa ou o bem? Você me deu, eu ainda tô preparando ainda para ter filho, mas o seu já tem? O seu nasceu. Aí que é uma questão importante. No Brasil, a SUSEP, que é a autarquia que regula essas questões, ela impõe algumas regras para as seguradoras. No Brasil, a contratação de uma apólice de seguro de vida, ela só pode se dar a partir dos 14 anos de idade. Seguro de doenças graves, a Prudential conseguiu abrir um precedente inédito que com 2 anos de vida é possível. Legal. Mas seguro de vida, 14 anos. E sabe o fundamento, pessoal? Infelizmente, nesses 5 anos aí do país, muitos pais, mães, têm 28, 29, 30 filhos, matavam um dos filhos para receber o seguro. Não. Aí tá vendo? Aí é uma questão já de cultural, né? Olha pra você ver. É a vulnerabilidade da criança ali. É aquela cultura brasileira de jeitinho, de enganação. É complicado, mas isso é interessante. É muito bom saber, porque eu também tô preparando para ter filho, né? E se eu tiver com 2 anos, o meu menino vai ter, assim, de doenças, etc. Claro. Porque isso é super importante. E até entrando numa questão bacana, Cassiano, pra gente finalizar... Muitas pessoas, elas pensam em contratar um seguro mais velhas, mas é igual andar de bicicleta. Porque, tecnicamente, o cálculo do valor segurado contratado, o principal balizador é a idade. Claro que a questão de saúde é importante, mas o que a seguradora ela analisa? Uma pessoa de 30 anos saudável para contratar 1 milhão de seguro e uma pessoa de 60 anos saudável para contratar 1 milhão de seguro. Quem que vocês acham que vai pagar mais? 60 anos. Então, quanto mais novo se contrata, melhor o benefício etário. Melhor o custo-benefício em razão da idade. E eu imagino que para a parte de doenças graves, quanto antes a pessoa contratar um seguro, porque depois ela provavelmente não vai nem conseguir contratar. Fica inviável. A seguradora, certamente, mesmo que as melhores, as mais razoáveis, pensando aí no segurado, muito provavelmente elas não vão nem aceitar essas pessoas. Depois que eu já tiver um câncer
e tentar fazer um seguro de doenças graves, a gente sabe que a reincidência, a recidiva e tudo mais que acontece no câncer, isso já pode ou agravar o valor, me corrija se eu estiver errada, se é que alguma vai aceitar, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar em contratar enquanto está bem, enquanto nada aconteceu, para que se o imprevisto vier, estar tudo ali encaminhado ou preparado, né? Através de uma boa seguradora. Assim, da alegria que eu tenho quando eu consigo fechar uma apólice e a pessoa tem entre 20 e 25 anos de idade. Porque, via de regra, esse tipo de cliente, ele não é despertado para esse tipo de produto. Ele ainda é imaturo, ele não tem dependente, ele está começando a formar uma receita, ele pensa muito mais na balada, na cerveja do final de semana, do que gastar dinheiro num seguro. Mas é bacana que às vezes sai. E assim, eu coloco o coração na mesa e falo, cara, você não sabe o tanto que você vai agradecer a você mesmo depois de 10, 20 anos de ter feito isso aqui. Já tem um cliente em potencial para você. Meu filho tem 21 anos e eu já comecei a falar sobre esses assuntos com ele. Poxa. Não, eu fechei o meu primeiro na Prudente, não sei nem como é que o cara me achou, mas eu tava já trabalhando, eu já era autônomo, né? Formei com 21 anos, já comecei a abrir meu próprio escritório, aquela coisa toda. Comecei a embalar, a gente sabe que todo negócio é difícil, mas quando eu comecei a ganhar o dinheiro, foi interessante, porque o cara bateu na minha porta, era o Prudente, eu fechei, né? Eu peguei, porque também eu fiz uma loucura. Eu tinha um seguro de vida que minha mãe tinha pago lá, eu poderia resgatar um valor. O que eu fiz? Eu resgatei, porque eu estava precisando de grana, resgatei R$4.500, fui comprar uma moto de trilha. Eu tirei o dinheiro do seguro de vida para poder comprar a moto. Então eu tava sem seguro. E aí esse cara bateu na minha porta. E na hora que ele bateu, ele falou, cara, fazendo seguro de vida. Eu falei, cara, tô precisando mesmo. Bateu no momento certo, né? Bateu no momento certo. Comprou uma moto, fazendo trilha. E aí esse cara deve ter ficado super feliz, porque eu tinha 22, 23 anos, 20 e poucos anos, assim, muito novinho, né? E é muito, assim, eu fico muito feliz, assim, comigo hoje, né, com 39 anos, de ter pensado que lá atrás eu consegui, né, fazer esse planejamento e tal, mas também eu tive, né, como o Felipe falou, casos de família que me alertou sobre isso, né? Então é interessante, gente, quando a gente tem esse alerta, né? Quando a gente já teve casos de família ou ali próximo, você fica mais atento a isso. Agora, quando você não tem, a pessoa fica, não vai acontecer. Eu não tenho histórico na família. Não tem, mas é complicado. Aí tem a capa do Batman também, né? É verdade. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer novamente ao Felipe, a Isabela, a Juliana. Esse foi um podcast, né, bem assim, interessante, com bastante informação, né? E quero agradecer, né, a sua visita aí, você tirar essas dúvidas. Espero que o pessoal, né, se conscientize, né, da importância do seguro de vida para as suas famílias e para si, né, porque realmente é um negócio que a gente é investimento, não é despesa, não é gasto, é investimento. E a gente consegue, sabe? Independentemente se você ganha um salário mínimo ou se você ganha, enfim, mais, não é questão, você consegue se planejar, como o Felipe falou no início. Então, é interessante a gente ficar atento a essas coisas mesmo, a gente, né, fazer esse planejamento. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa para poder acrescentar, fechar? Não, foi ótimo. Muitas informações importantes. Exatamente. Bacana, Ligarei então, para gente. o Felipe. Obrigado aí pelo tempo, pelo convite. Foi muito esclarecedor. Confesso que foi uma primeira vez, né, que eu faço esse tipo de, não sei, entrevista, podcast, enfim. É o podcast. E muito legal, né, assim, a gente poder discutir, a gente poder, né, colocar algumas questões aí pontuais, porque eu falo assim, eu sou uma formiguinha que faço parte de um trabalho a longo prazo no Brasil de mudar a cultura, né? Então, eu acho que aqui é uma oportunidade justamente de mandar a minha mensagem
para o maior número de pessoas, né, para que elas se conscientizem, né? Não precisa fazer comigo, não, o melhor que seja comigo, claro, mas assim, pensem nisso, né? Eu vim aqui para plantar essa semente. Legal. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio, podcast Seguro e Med Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo da área da saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre o assunto, entre no link que está logo abaixo do link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio, onde falaremos sobre o livro Vulnerabilidade Médica e Gestão de Risco Profissional, protegendo-se de processos judiciais.